quando se tem 20 e poucos anos, é normal acreditar que a gente vai ser eterno e que a gente vai dominar o mundo, que nós somos os donos da verdade, até que chega um momento da nossa vida que a gente se dá conta de que o nosso tempo é limitado e muitas vezes a gente desperdiçou um tempo precioso das nossas vidas correndo atrás de coisas que não fazem sentido. E é por isso que hoje eu vim mostrar aqui 10 lições de vida que eu demorei 33 anos para descobrir e eu pretendo passar para vocês aqui nesse vídeo. A primeira coisa que eu acho bacana a gente falar, que eu aprendi ao longo de toda essa trajetória de 33 anos, é que você precisa dominar a sua dualidade. Todos nós temos dois lados, duas forças brigando dentro da gente. Uma é caos e a outra é ordem, como se fosse o yin e yang do taoísmo, né? Dois opostos. E quando você decide priorizar apenas uma dessas características, dessas vertentes, você acaba desperdiçando um potencial enorme. Então a gente tem dentro de si ordem e caos. Um lado é mais arquiteto, mais sistemático, matemático, racional, lógico, e o outro é mais emocional, mais visceral, criativo. E quando você domina somente a parte lógica que existe dentro de você, você acaba se tornando um burocrata, se torna um robô, um burocrata chato, que apenas segue as regras que são impostas a você. E ao mesmo tempo, quando você deixa em pauta, deixa evidente somente o seu lado emocional, você se torna o puro caos, não só dentro da sua vida, mas dentro da vida das pessoas que cercam você. E é como o Nietzsche descreveu uma vez, que todos nós temos um lado apolíneo e um lado dionisíaco dentro de nós. Então você precisa aprender a equilibrar essas duas forças, né? Um arquiteto sem criatividade, ele se torna só um robô que faz cálculos e cria padrões, e ao mesmo tempo o cara que ele só tem caos dentro de si, ele se torna um artista louco e muitas vezes falido. Então é preciso equilibrar essas duas forças dentro de você, fazer com que isso se torne o seu normal, ter um pouco de loucura na racionalidade e também ter os pés no chão na hora de ser emocional. Pare de ser tão reativo às coisas. A gente vive numa era de rede social, onde todo mundo vive no piloto automático, a gente reage a tudo que é imposto a gente não questiona nada. Então vivemos presos em redes sociais, passamos horas scrollando a tela, vendo a vida dos outros passarem diante da gente. A gente vive preso em trabalhos que muitas vezes nós não vemos sentido nenhum em estar exercendo aquela função, e simplesmente reagimos, e quando nos damos conta a vida passou e a gente não sabe o que a gente fez dela. Então questione tudo, saia um pouco das redes sociais, vai respirar um pouco de ar puro, viva um pouco fora dessa realidade de nunca se questionar, de estar sempre reagindo à ordem sem questionar, de estar sempre vivendo em relacionamentos tóxicos que você simplesmente entrou num loop, numa matrix, e não questiona mais nada, simplesmente reage a tudo que é imposto a você. Então questione tudo que a vida te impor, seja nos seus relacionamentos, no seu ambiente de trabalho, no ambiente de redes sociais. O que eu indico é que você saia um pouco dessa esfera e comece a analisar tudo numa visão um pouco macro, um pouco mais macro de toda essa situação, e veja o que realmente faz sentido para você. Então parar de ser reativo é uma das coisas que eu aprendi ao longo do tempo, porque eu também me vi preso nessa situação, e quando eu resolvi me questionar, eu vi o quanto eu estava preso nessa teia de reatividade que a gente é imposta nos tempos que a gente vive hoje. A terceira coisa que eu aprendi é que o ressentimento ele é um veneno.
Então, muitas vezes a gente guarda mágoas, ressentimentos de situações, seja de pessoas que passaram pela nossa vida ou até mesmo de coisas que ainda estão acontecendo, e a gente fica remoendo aquilo enquanto a vida continua acontecendo e a gente preso naquele looping eterno. Então, guardar ressentimento é aquilo que Nietzsche diria que faz parte da moral de escravos. As pessoas que causaram essa dor em você continuam vivendo a vida e a vida passa diante dos seus olhos, e quando você se dá conta, você perdeu boa parte da sua vida remoendo todas aquelas situações de pessoas que fizeram mal para você. A quarta lição é: mate os seus mestres. É comum hoje, nessa era digital que a gente vive, muita gente pousar de coach, de guru, e nos dá a solução para a vida de uma maneira plastificada, de uma maneira enlatada, pasteurizada, mas o que você deve fazer é seguir o seu próprio caminho. Respeite, sim, as ideias, os conselhos de quem veio antes de você, de quem trilhou o caminho da vida antes de você. Respeite essas opiniões, mas filtre tudo isso de uma maneira que você pegue para si o que vale para você e descarte aquilo que não vale. A quinta lição é: encontre o seu porquê. Nietzsche também diz que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então encontre aquilo que te faz feliz. Qual é o motivo que te faz levantar todos os dias? Quais são seus objetivos? Porque assim fica muito mais fácil, quando você se deparar com dificuldades ao longo do caminho, você suportar aquilo, e porque você sabe que toda dificuldade que você enfrentar, seja financeira, seja nos seus relacionamentos, seja uma dificuldade familiar, tudo aquilo que você encontrar de dificuldade ao longo do caminho, você vai saber que aquilo faz parte do processo para você alcançar o seu objetivo. A sexta lição que eu aprendi durante a minha jornada de 33 anos é que as dificuldades, elas nos tornam mais fortes. A vida funciona mais ou menos como se fosse uma forja, e nós somos a lâmina que está sendo moldada nessa forja. Então, quando você é fraco, e a gente volta à lição anterior, quando a gente não tem um porquê, quando a gente não tem bem claro na nossa mente quais são os nossos objetivos, essa forja que a gente denomina de vida, ela vai testar a gente, e na primeira dificuldade a gente vai desistir. E é onde a forja, ela seleciona, né? As lâminas mais fracas, elas quebram, e as mais fortes se tornam lâminas extremamente afiadas para enfrentar dificuldades ainda maior. A lição número 7 foi uma lição dolorosa que eu aprendi, e eu demorei muito para aceitar ela, de que nós somos escravos modernos. Se você voltar no tempo e olhar o tempo da escravidão que aconteceu aqui no Brasil, em vários lugares do mundo, mas vamos nos limitar aqui no Brasil, você via que os escravos, eles dormiam poucas horas, viviam cansado, não se alimentavam direito. Se você não tem 2/3 do seu dia para você mesmo, você é um escravo. Eu ainda sou um escravo, mas eu estou tentando a todo momento me libertar disso. Então você precisa elaborar um jeito de fugir dessa escravidão moderna que a gente vive. A oitava lição que eu aprendi é: viva perigosamente. Tenha coragem de arriscar, tenha coragem de viver perigos que você muitas vezes deixou de lado por medo ou por receio do que as outras pessoas iriam pensar ou do que poderia acontecer. A lição número 9 que eu aprendi, que eu posso passar aqui para vocês, é que nós devemos ser ponte e não muro. O sucesso, ele deve ser ponte para que outros venham e caminhem com você. Muitas vezes nós pensamos somente no nosso sucesso individual. Nós pensamos somente na nossa jornada, como que eu vou fazer para chegar lá. Nós possamos inspirar outras pessoas a chegarem aonde nós queremos chegar, aonde elas querem chegar também, e assim contribuir para a evolução do homem como espécie. É isso que grandes gênios fizeram no passado, e é isso que nós devemos fazer a partir daqui. Esse canal mesmo, ele foi criado com esse intuito. Eu já falei aqui em outros vídeos, esse canal foi criado com o intuito primeiro
de tentar reforçar todas essas ideias que eu passo aqui, tentar reforçá-las elas na minha própria mente. Porque o cérebro aprende muito mais quando ele ensina aquilo que ele aprendeu. Então isso reforça na mente dele. E isso vem causando uma mudança em mim. Mas, ao mesmo tempo, eu quero, através de todo esse trabalho que eu venho desenvolvendo aqui, trazer pessoas que estão na busca comigo para que elas também se inspirem e vão correr atrás dos objetivos dela. Talvez o seu objetivo possa não ser ter um canal no YouTube, mas possa ser criar uma empresa, desenvolver um aplicativo, desenvolver um software que vai mudar a vida de outras pessoas e assim toda a humanidade caminha junto para a evolução. E é isso que nós devemos fazer, nós devemos ser uma ponte para aquilo que Nietzsche chamava de Übermensch, o além do homem. Pegue todos aqueles seus sonhos adormecidos e transforme isso numa maneira de você ganhar dinheiro ao longo do processo, porque nós vivemos num mundo capitalista, então dinheiro é importante, mas ao mesmo tempo que outras pessoas colham do fruto do nosso trabalho também. E a 10ª lição, a felicidade é o processo. A gente foi criado, ensinaram pra gente o caminho todo errado. A vida inteira ensinaram errado pra gente, de que o sucesso é quando a gente alcançar os nossos objetivos. Associaram sucesso a dinheiro. Eu tenho uma definição, cada um vai ter uma definição diferente para sucesso. Alguns vão falar, sucesso para mim é conseguir uma casa, sucesso para mim é morar na beira da praia, sucesso para mim é ter um carro. Eu criei uma versão universal. Sucesso é conseguir aquilo que você quer, é conseguir aquilo que se quer. É diferente de felicidade. Felicidade é ser grato por aquilo que você já tem, ser feliz com aquilo que você já tem. Mas como ensinaram pra gente tudo errado, a ideia fica mais ou menos assim, quando eu tiver uma faculdade eu serei feliz, quando eu tiver uma família eu serei feliz, quando eu tiver aquela casa eu serei feliz. E a vida passa como se fosse um gato em cima de um telhado de zinco. A gente só sente aquele calorzinho em cima do telhado. E a gente nunca conquista mesmo o nosso sucesso, porque a gente atrelou ele à felicidade. Então, felicidade, ela não é o objetivo, ela não é o objetivo final. Felicidade, ela é o processo. Seja feliz ao longo do processo, seja feliz grato no pouco que você já tem. Olhe ao lado, veja, eu tenho uma família que me ama. Se eu não tenho uma família, eu tenho uma pessoa, um cônjuge, um parceiro, um amigo que está sempre ali comigo. Eu não tenho nada disso, mas eu tenho a minha paz de me sentir sozinho. Então veja pelo que você é grato e veja que isso faz parte do processo. Isso é felicidade. Não confunda a felicidade com o sucesso, porque o sucesso é conseguir aquilo que você quer. Quando você conseguir o seu bem material que você mais deseja, quando você conseguir a sua promoção no trabalho, a sua realização profissional, ou realização pessoal, isso sim é sucesso. E a partir daí, isso vai fazer parte da sua felicidade, porque isso fez parte do processo da sua vida. Mas a felicidade, ela acontece durante a caminhada. Então, seja feliz hoje pelo que você já tem, e não pelo que você quer ter. Isso vai tornar a vida muito mais leve, muito mais tranquila para você. Bom, e então, basicamente, essas são as 10 lições que eu levei mais de 30 anos para entender. E eu espero que isso tenha contribuído de alguma forma para você. Comece a colocar isso em prática. Não importa se é segunda-feira que você está vendo isso, se é numa sexta-feira, não importa. A partir de amanhã você vai colocar em prática alguma dessas coisas que eu coloquei aqui no vídeo. Porque isso vai mostrar que nós estamos juntos nessa caminhada. Então tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima.